alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Vamos orar? Essa é a palavra de Deus que nos é ministrada. Senhor, nessa noite, essa palavra, ao qual o Senhor coloca os nossos olhos sobre essas páginas e sobre esse texto, nos permita, pelo Teu Espírito de sabedoria e conhecimento de Cristo, entrarmos na história e no ambiente de igreja de Coríntios, para que possamos entender muito além do que apenas uma informação, mas que ela se torne em nós edificação, que ela nos forme o nosso caráter, e molde e mexa com os nossos princípios, com os nossos valores, e comece a transformar a nossa conduta, nossas ações, através do nosso pensar. A Bíblia, Pai, nos desafia a pensar, a refletir e a libertar-nos de todo tipo de preconceito na mente ou no coração. Nos permita hoje sermos crianças livres para podermos ser convertidos e moldados pelo Senhor. Como o Senhor fez maravilhosamente usando o teu servo apóstolo Paulo para com a igreja de Coríntios, assim 2000 anos depois, faz conosco, é o que te rogamos e te suplicamos, em nome de Cristo. Amém? Amém. Pode se assentar. Eu quero introduzir esse tema, lembrando que os melhores cristãos da história da igreja, quem tem essa empolgação hoje para estudar, hein? Para verificar a história da igreja, certamente verá que esses melhores cristãos não viveram simplesmente da revelação de que são filhos de Deus. Eles não se identificavam e não se viam a si mesmos com uma identidade apenas de filhos de Deus. Por mais que o Senhor Jesus Cristo veio nos revelar o Pai, e essa é a grande revelação do Filho, é nos mostrar Deus como Pai. Porém, os cristãos mais eficazes da história, o que poderiam dizer os melhores cristãos, aqueles que fizeram os demônios tremerem, aqueles que arrebentaram as estruturas do pecado dentro de um sistema do mundo, na época e no tempo e no lugar onde viveram, esses mesmos não se viam a si mesmos apenas como filhinhos do papai. Eles se viam como soldados. Se viam vestidos e paramentados como um exército equipado e pronto para uma guerra, para uma grande batalha. E essa é a razão por que eles fizeram tanto a diferença. Eram indivíduos determinados a dar a sua vida pelo Evangelho. E essa palavra vai aparecer demais aqui no texto que nós lemos e que também certamente o pastor Caleb fará na semana que vem, falando a continuidade sobre essa mesma temática. Nós estamos nas mensagens expositivas, eu dou glória a Deus, viu, pastor? Porque essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto sem nenhuma pessoalidade. Não é o pastor Rogério aqui falando para a igreja chama. É o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, falando para a igreja de Coríntios. Uma igreja, sem dúvida, parecida conosco, com a nossa em muitos aspectos. Mas não é um recadinho, não é um recado que eu estou dando aqui particularmente, não é nada disso. De fato, o que nós estamos aqui é diante de um contexto. E eu vou lhes mostrar o contexto antes de começarmos a expor. A igreja de Coríntios, a princípio, é uma igreja que é a única da Ásia, e nós vemos nas duas cartas de Paulo, é a única da Ásia que não se importa com missões. Ela não preparou
antecedência, de antemão a preparassem, porque a causa era muito grave. Se tratava dos crentes da Judéia. Os crentes da Judéia estavam passando fome devido a uma série de restrições que o Estado de Israel realizou juntamente com o Império Romano contra os cristãos de Jerusalém, tirando direitos, tirando todo tipo de cidadania. E assim eles perderam o auxílio do Estado, perderam os bens, foram espoliados e jogados para o canto, jogados para os lugares becos e cheios de doenças, lugares fétidos onde tifo e outras doenças estavam matando, e eles, além de tudo, não tinham comida. E por isso Paulo organiza uma grande coleta para abençoar através de missões. Mas a igreja de Corinto não se deu a atenção devida. Mas Paulo também, você vai notar, não nesse texto, mas o tratamento que Paulo teve foi muito nobre. Ele não repreendeu diretamente os coríntios por não se importarem com os cristãos lá que estão sofrendo em outro lugar. Não. Ele simplesmente elogiou os cristãos da Macedônia. Ou seja, se você não quiser falar diretamente sobre o defeito de uma pessoa e quiser dar uma dica, elogie a boa ação e a atitude de virtude daqueles que estão fazendo certo. E Paulo é isso que ele faz. Ele elogia os crentes da Macedônia, porque de fato está registrado no texto que os Filipos, que a cidade de Filipos, os filipenses, os bereanos, que são também da Macedônia, e bem como os Tessalônica, os crentes de Tessalônica, esses três eram da Macedônia. E esses reuniram bens, reuniram dinheiro. Além das suas posses, inclusive os tessalonicenses eram mais pobres do que os coríntios. E eles reuniram recursos e levaram ajuda, enquanto que os coríntios não dão essa atenção. Não é de se estranhar, portanto, uma igreja que não se importa com missões, que não se preocupa com a dor dos seus irmãos em outros lugares, dificilmente vai se importar com a realidade do seu irmão que está perto. Se aquele que se assenta do seu lado está faltando alguma coisa na sua casa, ou se tem alguma necessidade de um líder da igreja, ou muito menos, e principalmente o pastor, que é o tema que Paulo está aqui diretamente apontando. Os coríntios não percebem essa sensibilidade, eles não têm essa sensibilidade. Mas não se preocupe, como eu disse, isso não é uma mensagem pessoal do pastor. Não é concernente a alguma coisa que eu venha a confrontá-los. O Espírito Santo é que faz isso pela sua palavra. Essa aqui é a exposição da Bíblia. Fique tranquilo. Vamos ao texto. No versículos 1 ao 3. Não sou eu apóstolo, não sou livre. Eu não vi Jesus, nosso Senhor. Vocês não são meu selo do meu apostolado? Esta é a minha defesa para os que me condenam. Olha só que interessante. Então, Paulo tem aqueles que criticam o fato de uma igreja reunir recursos e pegar dinheiro para abençoar o ministério. Já havia naquele tempo aqueles que condenam, aqueles que criticam a contribuição, o ato de ofertar, o ato de dizimar. E Paulo está dizendo, no versículo 4, nós não temos direito de comer e beber. O direito de comer e beber está relacionado com o poder de compra. Ninguém que beba e coma pode fazê-lo se não comprar. No versículo 5, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro. Nós sabemos que todos os apóstolos eram casados, pois eles tinham esposa. Paulo também abriu mão do seu direito de se casar, para poder se dedicar mais ao Evangelho. Ele se entregou totalmente para não ter distrações, para não ter
desgaste da energia para o Evangelho, ele preferiu o celibato. E parece que também como ele, no versículo 6 diz, não só eu ou Barnabé não temos o direito de trabalhar, de parar de trabalhar. Então, parece que tanto Barnabé quanto Paulo têm ambos em comum a opção de não terem se casado para não ter que parar de trabalhar no Evangelho, para poderem se gastar mais intensamente pela causa do Evangelho. Os irmãos aqui estão entendendo? Ele vai continuar a sua defesa contra os que o condenam, contra aqueles que não concordam. Na verdade, aqueles que se opõem a que a igreja seja um local que haja recolhimento de dinheiro. Quem jamais, versículo 7, se quiser acompanhar, esteja comigo. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Parábolas frugais. Tudo que diz respeito à vida no interior. Né? Digo isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. O boi que está trabalhando deve ter direito a comer. Porventura tens cuidado dos bois? Tem Deus cuidado dos bois? Ou seja, Deus está mais preocupado com bois do que com gente? Não diz certamente, versículo 10, por nós, certamente que por nós está escrito, por nós. Porque o que lava deve lavar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ora, Paulo está buscando o amparo da lei de Moisés, ele está indo lá no Velho Testamento para buscar um reforço balizador sobre o argumento da instituição da mordomia dos bens dentro da igreja de Corinto. Numa linguagem mais simples, ele está buscando lá no Velho Testamento que eles conhecem, porque a verdade é que havia muitos mestres da lei na igreja de Corinto, sabia? Havia gente que conhecia de Bíblia, muita gente que conhecia a Bíblia bem. E Paulo está se utilizando do conhecimento da lei para reforçar o seu argumento. E ele fecha com a seguinte pergunta no versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ou seja, Paulo, ele é o apóstolo dos Coríntios, ele implantou aquela igreja, ele levou o amor de Deus a pessoas que foram transformadas pela mensagem do Evangelho que custou tão caro para Paulo. Agora pergunta, e algumas perguntas que nós devemos fazer e responder, no seu coração você também aí faz. Por que tal pergunta precisa ser feita por Paulo a pessoas transformadas pela graça do nosso Senhor? Pessoas que têm o Espírito Santo. E pessoas que até falam em línguas. E tem outros dons espirituais, que aqui está, é uma igreja que está repleta de dons espirituais. Por que eles precisam saber que existem necessidades financeiras na igreja e que essas necessidades têm que ser supridas através da coleta de contribuições, porque tudo isso recai sobre os pastores e líderes da igreja. É eles que têm que arcar com esses compromissos. Mas eles precisam ouvir sobre isso? Um capítulo inteiro sobre esse assunto? Lembre-se, nós estamos numa jornada em que a única questão que os coríntios de fato demonstraram certo interesse, pois perguntaram de antemão para que Paulo os esclarecesse numa carta. E pode-se dizer que a razão da carta todinha é mesmo a questão do casamento, que eles queriam saber sobre o casamento. Mas Paulo aqui está mostrando que essa é uma debilidade que os coríntios têm. E está botando o dedo na ferida, como Paulo sempre faz, quando ele precisa que os seus filhos
andem nas mesmas pisadas que ele, para que eles possam reencontrar o caminho do Evangelho que ele, Paulo, anunciou a eles há muito tempo atrás. Portanto, por que há hoje, irmãos, e eu já trago esse contexto nessa realidade que nós estamos vivendo, por que há hoje tantas pessoas ditas cristãs que ganham bem, e não sentem que devam dar as suas rendas, ou parte delas, para as necessidades da casa de Deus, inclusive para o salário dos pastores? Por quê? E o argumento é velho ou antigo, é sempre o mesmo. A maioria dos pastores são exploradores da boa-fé do povo. Isso são duas mentiras. A primeira delas é de que pastor é ladrão. Pastores são pessoas escolhidas por Deus. Pastores são homens dons, são homens presentes que Deus dá para o mundo. Pastores, líderes, evangelistas, profetas, apóstolos, são pessoas vocacionadas. Poderia determos algum tempo para poder falar sobre o drama de quem tem posto a mão na arada e não pode mais olhar para trás. Pastores choram, ninguém sabe por quê. Só sabe que choram. Pastores são seres solitários. E pastores sabem que dependem de Deus porque a tarefa que eles têm é extremamente maior do que eles. Porque a mensagem é muito maior do que o pregador. Estou falando de pastores, mas aqui eu preciso de pastores, evangelistas, líderes, obreiros, missionários e todo mundo que tem o Evangelho como causa. Meus amados, essa mentira de que todo pastor é ladrão é usada como argumento. E outra mentira é que isso é uma maioria. Não. Existem ladrões que são lobos do inferno e existem os pastores de Deus. Pastores de Deus, eles têm uma outra postura. Mas o egoísmo, o desprezo pelas coisas espirituais, faz com que os coríntios, que são carnais, porque lá no capítulo 3 ele diz: olha, eu não pude dizer para vocês coisas espirituais porque vocês são carnais. Eu não posso falar coisas muito espirituais para você. E vocês são meninos na fé, vocês só tomam um leitinho. Qualquer coisa mais dura que fala, você sente o impacto. Então o bebê tem que tomar papinho. Eles não entendem, os coríntios, essa parte financeira, meus amigos. Eles não entendem. E que ingenuidade a deles, não é verdade? Eles não sabem se é bíblico dar o dízimo. Não sabem se é bíblico. Não parece uma ingenuidade? Ou será que apenas fingem que não sabem? É coisa do Velho Testamento, dízimo, não é? Mas, pense comigo, se a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, e que se estamos falando do ministério glorioso de Moisés, a primeira casa, e a segunda casa que viria com a graça e a verdade de Jesus Cristo e viríamos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, Cristo traz o ministério de uma glória superior à glória de Moisés. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, concorda? Portanto, aqueles que não dão o dízimo sob a premissa de que o dízimo não é bíblico e é coisa do Velho Testamento, devem repensar a sua posição, porque a oferta que agora esses irmãos dessa segunda aliança, dessa eterna aliança, participam, esses devem dar não o dízimo. Porque não tem amparo bíblico chamado de dízimo, né? Então dê a oferta em dobro. Dê 20%. Porque na verdade o Senhor nos resgatou, Ele nos comprou, Ele nos redentor, quer dizer, redenção. E Ele nos comprou 100% e nos deixa ficar com 90%. E a gente acha que é muito. Embora nós saibamos
que não é. Não vamos entrar aqui nos méritos da sociedade consumista em que vivemos, porque senão nós vamos pelo mesmo caminho dos argumentos de Coríntios. Nós não estamos aqui para justificativas, porque justificativas nós as temos e são muitas. Mas pensemos no Evangelho. Pensemos no que pode ser feito. Pensemos no que pode ser feito se os cristãos obedecerem. O que pode ser feito pelo bem do mundo, se de fato somos cidadãos de um reino superior que vem para estabelecer na terra um amplo reino, onde Jesus é o Senhor. E se o Senhor é Senhor, vamos dar valor ao que custa algo para nós. Não vamos dar esmolas. Pastores merecem ser honrados por aquilo que as suas igrejas puderem lhes oferecer para dar uma condição melhor, dado o tamanho, esforço e dedicação que eles mesmos se entregam e se ofertam para Deus em primeiro lugar e depois também para a comunidade. Amém. Deus, Ele nos leva muito a sério. E, de alguma forma, a vida bagunçada de muitos se exemplifica pela pouca importância que damos o tocante a dar. Então, o nosso ministério de contribuição, o nosso ministério de dar, de doar, deve ser levado tão a sério quanto a nossa vida espiritual. Se é que a temos, se temos vida espiritual, devemos levar a sério o ministério de contribuir para com a causa que nós dizemos pertencer, a causa que de fato nos leva até o céu. E alguém pode dizer, mas eu posso dar uma cesta básica a um necessitado? Porque tem tantas pessoas necessitadas, e isso de alguma forma eu estou fazendo minha contribuição. Claro, você pode fazer o bem anônimo, mas é a Bíblia. Na igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja que serve como base de referência, todas as pessoas pegavam os seus bens quando vendiam alguma coisa. E não foi instituída uma lei que dizia você tem que vender sua propriedade e ficar sem casa para poder dar para a igreja. Isso aí quem faz, você sabe que não soa bem, não parece com Cristo. Cristo jamais imporia um peso de tirar as pessoas do seu teto para que elas vendam suas propriedades. O que acontecia em Atos é que as pessoas, tendo propriedades a mais, elas vendiam e lhe traziam aos pés dos apóstolos. E elas, como quem diz assim, vocês são os homens escolhidos por Deus para fazerem a distribuição dos bens. Vocês sabem quem precisa. Nós honramos vocês porque nós confiamos que Deus colocou aqui. E vocês vão prestar conta de cada centavo que nós estamos depositando aqui. Então, essa é a razão porque na igreja de Atos as pessoas não faziam de um modo direto. Era um modo indireto. Era através dos apóstolos que as pessoas faziam a fé. Os versículos 12 até o 15. Leiamos. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Ele continua a sua defesa. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Mais uma vez, Paulo sabe que existem críticos, tem pessoas que condenam, tem pessoas que se opõem, e pode dizer que não, mas as críticas e os comentários negativos que fazem a respeito da igreja influenciam, sim, a imagem da igreja lá fora. Muitas pessoas se recusam a entrar na igreja por causa do medo de serem espoliadas, de serem esvaziadas, de serem roubadas. Porque já vimos coisas assim parecidas. Paulo tem uma preocupação muito grande de não pôr impedimento algum ao Evangelho de Cristo. E sabe o que ele faz? Ele trabalha com tendas. Ele trabalha construindo tenda para não dar despesa para a igreja nenhuma, para ninguém falar que Paulo está dependendo deles. Por que Paulo faz isso? É orgulho? Não. É porque ele não quer colocar impedimento, porque sabe que tem pessoas que têm uma consciência fraca, que não vão até mesmo
resistir ao Evangelho, com medo de que o Evangelho venha lhes pedir dinheiro. Olha, irmãos, de fato, isso é uma espírito de avareza, é real. As pessoas têm medo de que Deus venha lhes pedir bens. Por isso, muitas pessoas se recusam a se entregar. Amam mais o seu dinheiro do que a Deus. Amam mais a sua posição. Amam mais coisas do que Deus. Isso é fato. Eu dou glória a Deus porque eu não estou aqui advogando em causa própria. Eu estou falando a palavra de Deus que está aqui. Não estamos aqui tratando de nossa realidade. É a realidade de Paulo. E Paulo diz o seguinte, olha. Ele vai falar mais à frente. Esse dinheiro eu estou falando não é por mim não. Porque eu não quero perder essa glória de continuar trabalhando para tendas. Mas é por causa dos outros pastores que virão. Por causa dos outros obreiros que virão, vocês precisam aprender a ser dizimistas e ofertantes. Interessante, né, Paulo falar isso? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? 14. Assim ordenou também que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os que anunciam o Evangelho devem viver do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso, para que assim se faça comigo, Paulo falando. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Por quê? A glória de trabalhando, poder ter o meu próprio recurso e não depender da igreja. Paulo está defendendo a instituição da mordomia dos bens na igreja e criando doutrina, sim. Sim. Criando doutrina para combater a avareza. Olha que interessante. Paulo, ele tem uma preocupação com o aperfeiçoamento dos santos em tal nível que ele toca no ponto que é desagradável. O Evangelho é isso, tá? O Evangelho é também essa confrontação. Ele não pede salário para ele, mas ele prefere trabalhar por conta própria. Para calar a boca dos críticos. Ele prefere até morrer do que perder essa glória. Assim, em meio à crise que nós estamos vivendo, e agora eu trago para cá, a crise em que nós estamos vivendo e vendo as famílias padecerem e terem a diminuição dos seus recursos, é hora da igreja, nós, perguntarmos para vocês se está tudo bem na sua casa. É hora de saber se está precisando de alguma coisa e o que nós podemos fazer para ajudar. Está entendendo? Agora é hora, não é de exigir nem acusar ninguém. Agora é hora de perguntar como eu posso ser instrumento de bênção na sua vida. E essa é a diferença entre aqueles que são pastores de Deus e aqueles que são lobos do inferno. Né? Essa é a diferença. Então, nós caminhamos para o final. Se você tiver mais uns 5 minutinhos aí, você tem paciência, porque essa é a parte mais difícil, mas é a parte menor. Eu falei sobre a contribuição financeira, mas agora eu vou para o versículo 16. E essa é a parte maior, e não tem nada a ver com dinheiro. Lembra quando eu falei no início que existem cristãos que têm uma identidade de soldado e por causa dessa identidade eles se recusam a irem para o céu vazios? Lembra que eu falei isso? Esse tipo de cristão que é mais... A palavra é engajado, é a palavra que se usa aí, ativistas, né? Mas nós temos que ser ativistas do cristianismo. Nós temos que ser engajados mesmo. Engajados em levar pelo menos uma alma para o céu junto conosco. Para que não aconteça a vergonha de chegarmos no céu vazios de mãos, sem termos levado pelo menos um. Paulo é desses homens que tem essa paixão por Jesus Cristo,
O Evangelho é a causa da sua dor, do seu sofrimento, dos vergonhos do seu corpo, da cicatriz, dos ossos quebrados, das pedradas, das pauladas. E aqui ele diz algo que nos deixa simplesmente conscientes, mas ainda sem entender direito. O que é isso que Paulo falou? Porque é difícil de entender. Ai de mim, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. Porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Evangelho é a causa de todo esse capítulo aqui. Ele está falando sobre bens, sobre dinheiro. Você acha que é fácil ficar falando para dinheiro das pessoas? Paulo, certamente, se pudesse evitar, falaria só sobre a glória celestial dos bens vindouros, que está em Hebreus. Mas ele tem que falar sobre essa questão de finanças, ele tem que falar sobre dinheiro. Ai de mim, ele fala aqui agora no final desse capítulo. Aliás, não é só o capítulo que é o Evangelho. O livro todo é o Evangelho. A vida de Paulo toda é por causa do Evangelho. Como eu disse, as perseguições que ele sofreu, as voragens no mar, ele ficou naufragado, ele padeceu fome, ele ficou no frio muitas vezes, nu, entre falsos irmãos, entre as circunstâncias de prisão dentro de cadeias. Lembra da cadeia que se desmoronou enquanto ele louvava dentro de uma prisão? Ele com Silas estava ali dentro, você lembra? A mensagem que Jesus Cristo mandou Paulo levar, Paulo levou muito a sério. Essa mensagem se chama Evangelho. Evangelho significa a vida do próprio Jesus vivendo em nós. Essa mensagem é o próprio Jesus. Amém? Jesus é o Filho do amor de Deus que veio, nos ensinou o reino de Deus. O Jesus que ressuscitou, que morreu, que ressuscitou e que soprou sobre alguns homens e mulheres o seu Espírito Santo. Ele soprou o seu Espírito Santo e ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide por todas as nações e fazer discípulos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou vendo aqui jovens, eu estou vendo meninos, crianças. Vocês são o futuro do Evangelho. Nós estamos aqui no meio dessa caminhada, já passado da data. Vocês que são jovens, vocês são o futuro. E o Evangelho, esse Evangelho está sendo passado na mão de vocês. Portanto, agarrem com afinco. Agarrem com afinco. Estou vendo aqui, deixa eu ver. Ah, sim. Exatamente. Agarrem com afinco o Evangelho. Não deixe que o Evangelho se perca no meio do caminho. Porque essa mensagem ela não pode parar aqui, ela não pode parar em nós. Ela tem que continuar, perdurar. Essa meninada aí, Esther, tem que levar a sério, tem que ir adiante com isso. Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós não temos dúvidas que o apóstolo Paulo é um homem verdadeiro, correto? Ele é um cristão verdadeiro. Todos concordam? Paulo, com certeza, serve como uma referência menor de Cristo. Já que a gente pode dizer, seguir a Cristo é muito difícil. Né? É muito difícil ser cristão. Mas então, se você não tem um modelo assim de Jesus, então pega o modelo de Paulo, porque Paulo quer dizer pequeno, Paulo quer dizer menor. Irmãos, se nós pudéssemos ver a dimensão da espiritualidade de Paulo em relação à igreja de Corinto e os cristãos de Corinto, é como dizer assim, que o cristianismo de Paulo está a quilômetros de distância na frente do cristianismo de Corinto. Isso, por mais estranho que possa parecer dizer isso, mas Paulo é um gigante para nós. Por isso, quando ele diz ai de mim, e se nós quisermos ser imitadores de Jesus Cristo como Paulo seguiu Jesus, se quisermos parecer um pouquinho com Paulo, nós temos que entender o que Paulo está dizendo quando ele diz ai de mim. O que
quer dizer esse ai de mim? Paulo tem disposição militar de serviço, não somente de filho. Nós não devemos abandonar a nossa identidade de filho, não é o que eu estou falando aqui não, viu? Você é filho de Deus, e só porque você é filho, você tem identidade e identificação. Nós só comunicamos com Deus porque Ele nos colocou atributos filiais. Mas você tem que ser mais que filho. Você não pode ficar nessa de só filhinho do papai, não. Você é soldado. Efésios 6. Está na hora, igreja. É a couraça, a armadura, espada, escudo, hein? Sapato, capacete, vai para a guerra. Glória a Jesus. Infelizmente, filhos de mesmo pai. Filhos de mesmo pai. Podem se alimentar, um melhor do que o outro. Se um filho de um pai alimentar mais, se um filho de um pai comer melhor, se um filho de um pai fizer exercício, for saudável, cuidar da sua saúde, treinar-se, preparar-se para o treinamento e para a equipação da vida, esse filho do pai vai ser melhor em muitas áreas. Ele vai ser melhor como filho, ele vai ser melhor como profissional, ele vai ser melhor como indivíduo, ele vai ter uma saúde melhor, ele vai ser melhor, e mais financeiramente, ele vai ser também bem sucedido. Assim são as diferenças entre os filhos do pai. É isso que eu estou querendo dizer. Filhos do mesmo pai podem ter crescimentos diferentes uns dos outros. Paulo é um desses que cresceu demais. E aqueles que seguem a visão de se parecer imitação de Cristo, como Paulo foi, que ele foi rigorosamente preocupado com parecer com Jesus, podem se tornar pessoas que crescem muito espiritualmente, pois não veem-se a si mesmos apenas como filhos, mas como soldados de Cristo. Por isso que quase ninguém entende o que Paulo diz quando ele diz ai de mim. E eu já estou encerrando. Eu me incluo nessa questão também. Eu prego. Estou aqui pregando. Eu até prego. Até estou pregando. Mas será que eu prego com motivos tão bons como os de Paulo? Será que eu fui tão impactado pelo ministério do Evangelho como Paulo foi? Será que eu vivo em circunstâncias tão desfavoráveis como as que viveu Paulo? Será que eu pregaria sem multidão aplaudindo? Multidão. A maioria, né? Multidão. Será que eu tenho verdades desagradáveis que eu estou disposto, por amor ao Evangelho verdadeiro, a confrontar as pessoas? Ou será que eu só falo o que as pessoas querem ouvir? Porque fica mais confortável para mim. Porque essa é a grande realidade que o Senhor prega. Autoajuda e os 10 passos e por aí vai. Ou será que eu só prego se eu receber uma oferta boa? Receber uma oferta boa? É. Tudo isso existe. Existe, está por aí. Mas a verdade não é de mim, de Paulo. Se você quer saber mesmo, irmão. Para Paulo, ai de mim significa ai de mim se eu cair numa vida normal, medíocre, de simplesmente me casar, ter filhos, trabalhar, ir na igreja uma vez por semana. Ai de mim só dar o dízimo e achar que está bom demais. Ai de mim se eu não morrer nas mãos de Nero César, decapitado, depois de ter pregado para toda a guarda pretoriana no lugar onde eu estive preso. Mais de 300 conversões só dentro do presídio onde ele estava. Ai de mim, se em todo lugar onde eu for,
Eu não exalar o bom perfume de Cristo, perfume que exala para os que são salvos, mas para os que se perdem é cheiro de morte para morte. Ai de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, oh Deus tenha misericórdia de nós. Se nós subirmos aos céus sem termos mãos cheias, se não levarmos um monte de gente conosco, ai de nós, irmãos, Deus tenha misericórdia. Eu te convido a orar aí no seu lugar agora. Incline sua fronte, peça a Deus misericórdia, peça ao Senhor, porque essa que é a grande causa. Essa é a grande causa. Jesus vem conquistar o coração. Essa questão financeira é consequência, viu? Ninguém chega na igreja, converte e começa a dar dízimo, oferta ou fazer ofertas a Deus. Porque Deus não está nem interessado nisso, Deus quer o coração. A primeira coisa, mais importante que um cristão tem que ser, é salvo. Você tem certeza da sua salvação? Começa aí o Evangelho começa com certeza da salvação. Isso é que conta. Por isso que essa segunda parte da pregação é mais importante que a primeira. A contribuição é apenas detalhe para quem já está na casa. Mas o que conta mesmo é a certeza da alegria da salvação. De ser livre e receber a paz interior, a paz que invade o ser de dentro para fora. Não depende nem do que está acontecendo. O mundo pode estar acabando à tua volta. Mas o Evangelho, ele traz uma doce responsabilidade, um compromisso, um pacto, uma aliança. A partir de agora você é de alguém, você é de Jesus. Você é de Jesus, e agora? Você vive para Ele. Isso traz uma paz. Porque Ele tem uma vontade. Você não tem que escolher uma vontade para viver. Em Jesus você já encontrou tudo, a razão de viver, o motivo para viver, o sentido para a vida. Em Jesus você encontrou um propósito, os dons Ele te dá, Ele sabe o que Ele tem para você. Você não tem que preocupar, você só tem que orar e obedecer. É isso que eu estou buscando nessa luta do Evangelho. É isso que você está lutando nessa luta. Deus nos ajude a fazer mais do que simplesmente sermos cristãos. Para a consciência, só para a nossa consciência. Não. Nós precisamos de ser cristãos para a diferença na sociedade. Mais do que palavras, atitude. Oh, Deus nos ajude. Deus. E hoje, se houverem pessoas que estão prontas para essa causa, que entenderam a mensagem do Evangelho,